Sabe essa ideia de governo, leis, líderes, organização? A gente já parou para pensar de onde tudo isso veio? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para o comecinho de tudo, no Antigo Oriente Próximo, para descobrir como a humanidade inventou essa coisa chamada poder político. Vamos nessa jornada desvendar essa história. A grande pergunta que guia a gente é essa: como que nós saímos de pequenos grupos vivendo de um lado para o outro para sociedades gigantescas e complexas com reis, leis, exércitos e tudo mais? Essa transformação é simplesmente gigantesca e é ela que a gente vai investigar hoje. Olha só o nosso roteiro. A gente começa no lugar onde tudo nasceu, o Crescente Fértil, depois mergulha na Mesopotâmia para ver a transição da cidade para o império, dá um pulo no Egito para entender o poder divino, espia uns modelos diferentes com os hebreus e fenícios e fecha com chave de ouro, analisando o super império persa e o legado que tudo isso deixou. Então vamos lá, nossa primeira parada, o berço do poder. É aqui que uma invenção que parece simples virou o mundo de cabeça para baixo e forçou todo mundo a pensar numa forma nova de viver junto, a agricultura. E quando a gente fala desse berço, estamos falando desse lugar aqui, o Crescente Fértil. Pensa só, uma região banhada por rios como o Tigre, o Eufrates e o Nilo. Isso significava água e terra boa, era o cenário perfeito. E foi exatamente ali, nesse paraíso agrícola, que a semente da política começou a brotar de verdade. E aqui que está o pulo do gato. Com a agricultura, as pessoas não precisavam mais se mudar o tempo todo. Podiam ficar num lugar só. Isso é o sedentarismo. Mas claro, isso trouxe um monte de problemas novos. Tipo, quem vai cuidar da colheita? Como a gente divide a comida? E se alguém atacar a nossa aldeia? De repente, era preciso criar regras. E claro, ter alguém para garantir que todo mundo seguisse essas regras. Agora, vamos para o primeiro grande laboratório de política da história, a Mesopotâmia. É lá que a gente vai ver essa ideia de organização evoluir de pequenas cidades independentes para impérios enormes. Então, no começo, não existia um país chamado Mesopotâmia, tá legal? Era mais como um mapa cheio de cidades-estado, cada uma por si superpoderosas, como Ur e Uruk. Cada uma tinha seu próprio governante, o Patese, que era uma mistura de rei com sumo sacerdote. O centro de tudo era o templo, era de lá que o poder irradiava. Só que essa história de cada um no seu quadrado não ia durar para sempre. O que a gente vê a seguir é um ciclo constante de unificação e conquista. Primeiro, o Império Acádio, que juntou todo mundo pela primeira vez. Depois, vieram os babilônios, que usaram as leis para unificar a região. Em seguida, os assírios, que, bem, eram mais diretos e unificaram tudo na base da força militar. E por fim, os neobabilônicos, como o último suspiro dos grandes impérios locais. E por falar nos babilônios, a gente precisa parar aqui. Código de Hammurabi. Essa frase é do preâmbulo, para que o forte não oprima o fraco. Gente, isso é absolutamente revolucionário para a época. A ideia de que o poder do rei tem um limite, que existe uma lei escrita, pública, e que ela existe para proteger os mais vulneráveis, isso muda tudo. A lei se torna a ferramenta principal de governo. Beleza, agora a gente sai da Mesopotâmia e vai para o Egito. E lá a gente encontra um modelo político totalmente diferente. Um estado onde a política e a religião são uma coisa só, super centralizado e com uma estabilidade de dar inveja. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Na Mesopotâmia, o rei era um servo, um representante dos deuses. Já no Egito, o faraó era um deus vivo andando na terra. Percebe o peso disso? O poder dele não era só político, era divino, era absoluto. A palavra dele era a lei, porque era a palavra de um deus. E para sustentar um poder desse tamanho, os egípcios criaram uma verdadeira máquina estatal. Uma burocracia super eficiente, com um exército de escribas, sacerdotes e ministros, os vizires, que faziam o reino funcionar como um relógio. Essa fusão total de política e religião criou uma das monarquias mais estáveis e longas que o mundo já viu. Mas olha, nem todo mundo no Antigo Oriente Próximo sonhava em construir um império gigante. Existiam outros caminhos, outras prioridades. E agora a gente vai dar uma olhada em dois modelos alternativos bem interessantes, o dos hebreus e dos fenícios. A jornada política dos hebreus foi uma constante evolução. Tudo começou com uma liderança mais familiar, tribal, na figura dos patriarcas. Depois, em tempos de crise, surgiam os juízes, que eram líderes temporários, meio militares, meio religiosos. E, finalmente, para conseguirem se defender dos vizinhos poderosos, eles se unificaram sobre uma monarquia, com reis como Davi e Salomão. Já os fenícios,
A deles era outra. O poder deles não vinha de conquistar terras, mas de dominar o mar. Eles eram os mestres do comércio no Mediterrâneo. Então, em vez de um império de soldados, eles tinham um império de navios, com base em cidades-estado independentes como Tiro e Sidon. A maior influência que eles deixaram não foi militar, foi cultural. E, claro, o alfabeto deles, que é a base de muito do que a gente usa hoje. E agora a gente chega na grande síntese de tudo isso, o Império Persa. Eles meio que olharam tudo o que veio antes, aprenderam com os acertos e erros e criaram um modelo de superimpério que se tornou uma referência para o futuro. A grande sacada dos persas foi resolver o problema do tamanho. Como governar um território tão imenso, com tantos povos diferentes? A solução foi genial. Dividiram o império em províncias, as satrápias, cada uma com seu governador. Criaram um sistema de estradas e correios super rápido, padronizaram uma moeda para facilitar o comércio. Era uma máquina administrativa sem precedentes. Mas o verdadeiro segredo do sucesso deles era a filosofia por trás. Os persas combinaram um poder central bem forte com uma tolerância impressionante. Eles deixavam os povos conquistados manterem suas culturas, suas religiões, seus costumes. Eles entenderam que, para manter a paz num império tão diverso, era melhor ser tolerante do que impor tudo à força. Bom, depois dessa viagem toda, o que a gente pode concluir? Qual foi o impacto real de todas essas invenções políticas que nasceram lá no começo de tudo? Essa tabela resume bem a contribuição de cada um. É como se cada civilização tivesse colocado uma peça no grande quebra-cabeça da política. A Mesopotâmia trouxe a peça da lei escrita, o Egito, a do Estado forte e centralizado, os hebreus, a da lei com base na fé, os fenícios, a do poder comercial, e os persas, bem, eles juntaram várias dessas peças e adicionaram a deles, a da administração de um império diverso com tolerância. E o mais importante é entender o seguinte: nada disso ficou perdido no tempo. Essas ideias de ter leis escritas, uma burocracia para organizar o Estado, o conceito de soberania, de como administrar territórios, tudo isso nasceu ali. Foi o vocabulário básico da política que civilizações que vieram depois, como a grega e a romana, usaram e aprimoraram. E para a gente encerrar, fica a reflexão. De todas essas inovações antigas, qual delas parece ter o maior impacto, a maior influência no nosso mundo hoje em dia? A lei, o Estado, a burocracia, a tolerância? Fica aí o pensamento. Valeu pela companhia nessa nossa análise.